Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? É um prazer, uma alegria estarmos juntos nesse momento, podendo trazer um conteúdo tão especial que é sobre a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, que é nesse dia de hoje, uma data que marca um evento muito especial. Para muitos, essa data são doces, travessuras, fantasias, mas que é aí a celebração do Halloween, mas para nós que cremos na palavra do Senhor, para nós que somos cristãos evangélicos e protestantes, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram no dia 31 de outubro, que marca essa data da Reforma Protestante. E eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, que diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela sua fé. Amém? Então é algo muito importante. Esse texto foi lido por Martinho Lutero, onde ele ali em meio à sua crença, à sua fé, ele que era uma pessoa tão religiosa, mas que tinha tanto medo, tantos receios quanto à sua salvação, ele agora, ao encontrar a palavra do Senhor, lê no Evangelho, e o Evangelho restaura a sua vida. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas enquanto uma celebração foca em tendas, na escuridão, que é o Halloween, a outra celebração foca na vida, foca na luz, foca na verdade, esta verdade que irrompeu no século XVI, nesse momento que Martinho Lutero, em 1517, agora está fazendo 508 anos, 1517, Martinho Lutero fixa nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, contra tantas coisas que naquela época a igreja fazia e efetuava, e desvirtuando pessoas do caminho verdadeiro do Evangelho. Essa revolução transformou a fé, transformou a política, transformou a sociedade, e não começou com Lutero. Ela teve outras pessoas, outras estrelas, outras pessoas tão importantes que precederam, que nós chamamos de pré-reformadores. Nós vamos conhecer nesse encontro os 5 pilares da reforma, os 5 solas que nos traz a palavra, a fé em Cristo, a salvação pela graça de Deus, a Deus somente a glória, e tudo isso nós vamos ver nesse momento, e eu espero que você fique conosco, que você esteja conectado, já vai compartilhando esse vídeo, para que nós estejamos juntos nesse estudo, nesse compartilhar sobre a Reforma Protestante. Amém? Então, eu convoco você para estarmos juntos, e agora já vamos ver sobre os pré-reformadores. Então, antes de Lutero, algumas pessoas foram muito importantes. O primeiro deles é John Wycliffe. No século XIV, na Inglaterra, ele criticou a autoridade papal, ele criticou a venda das indulgências, defendeu a Bíblia como única regra de fé e prática, iniciou uma tradução da Bíblia para o inglês. Também nós temos aí John Huss, que na Boêmia, no século XV, ele, influenciado por John Wycliffe, pregou contra a imoralidade do clero, foi condenado, foi martirizado na fogueira em 1415, e eu quero deixar aqui uma frase para você, que é
uma frase de John Wycliffe, que é: a Bíblia é a única autoridade para o homem. Então, a Bíblia é a única autoridade para o homem. Muito bem. Frase de John Wycliffe, não ligue para a minha letra, ok? Só para chamar a sua atenção. Então, a Bíblia é a única autoridade para o homem. Agora, o fato central da reforma é, de fato, Martinho Lutero, que apregoou as 95 teses na frente, nos portões do castelo de Wittenberg. Martinho Lutero, que é nascido em 1483 até 1546, um monge agostiniano, professor de teologia em Wittenberg, na Alemanha, e a motivação a respeito da reforma foi as vendas das indulgências. Para financiar a Basílica de São Pedro, o Papa apregoou ali a venda de indulgências, promovida por Tetzel, Johann Tetzel, que ele tinha uma famosa frase, né? Ao tilintar uma moeda no cofre, uma alma sai voando do purgatório. Então, coisa esta aqui, criada pela Igreja Católica para deixar as pessoas aprisionadas, e ficou vendendo a fé. E uma das coisas que Martinho Lutero fala a respeito desta autoridade papal de tirar as pessoas do purgatório através da oferta, então ele diz: se o Papa tem tal autoridade, por que ele já não tira, já que o purgatório é um lugar tão mau de pagar, de expurgar, né, de purgar os pecados, então por que ele não usa a sua autoridade para tirar todas as pessoas de uma vez do purgatório? Então, realmente foi contrário a todas estas coisas. 31 de outubro de 1517, Lutero fixa as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, desafiando as práticas de venda de perdão. Depois disso, o estupim da reforma teve a Dieta de Worms, que em 1521 Lutero se recusa a retratar-se. E ele fala: eu só posso me retratar se eu for convencido pelas Escrituras. Se não for pelas Escrituras, que o Senhor me ajude. E ele tem uma frase, né? Aqui eu estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Aqui eu estou. Isto é relacionado à palavra. E ele estava defendendo a palavra e dizia: eu não posso me retratar se eu não for convencido pelas Escrituras. Então, aqui eu estou, que Deus me ajude. Que Deus me ajude. E a consequência disso, porque ele teve que se refugiar, né, no castelo de Wartburgo, onde ele traduziu ali o Novo Testamento para o alemão, tornando a Bíblia acessível, comum para o povo. Muito bem. Depois disso, e aqui nós estamos fazendo um resumo, né? Não dá para falar assim profundamente de cada fato, porque realmente foi muita coisa que aconteceu naquele momento. Nós tivemos a expansão do movimento, tivemos outros reformadores, a partir aí também da imprensa de Gutenberg, onde a Bíblia foi traduzida para o alemão, para o povo ler, e depois então foi colocada na mão do povo através da imprensa de Wittenberg. Nós temos, né, esse exemplar, hoje corre mundialmente réplicas do exemplar da Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro a ser prensado. E até hoje a Bíblia continua sendo o livro mais impresso do mundo, com milhões e milhões de cópias espalhadas pelo mundo inteiro. E por mais que queiram apagar a Bíblia, queimar a Bíblia, a palavra de Deus permanece para sempre. Hoje nós temos a Bíblia em tantos formatos, né? Formato de papel, digital, em tantos lugares, nas redes sociais, e a palavra de Deus dura para sempre. Muito bem. Nós tivemos então algumas pessoas que foram importantes na reforma, que é Auriculo Zwinglio,
de 1484 a 1531, sua vida. Na Suíça, ele iniciou uma reforma na Suíça, defendeu a liturgia simplificada e o desapego às tradições que não fossem bíblicas. Também nós temos João Calvino, em Genebra, 1509 a 1564, sistematizou a teologia da reforma, surgindo também o calvinismo, publicando aí as Institutas da Religião Cristã em 1536 e influenciando aí também na fundação da Igreja Presbiteriana. Então, nós vemos que a reforma aconteceu na Alemanha, mas logo se espalhou. Previamente, houveram os pré-reformadores, citamos dois, John Wycliffe e também John Hus, nós temos Savonarola, nós temos outros personagens importantes que deram a sua vida, que foram fazendo este caldeirão fervente que era a reforma protestante. Muito bem, então nós chegamos ao momento onde nós vamos falar um pouco dos 5 solas. Os 5 solas fazem parte da base da reforma. Aquilo que hoje também, biblicamente, nós sustentamos, porque também somos uma igreja reformada. Às vezes as pessoas tratam essa questão da reforma, que a igreja reformada é um tipo de igreja. Não, toda igreja cristã evangélica veio da reforma, porque até a reforma nós só tínhamos uma igreja, que é a igreja católica. Após a reforma, as igrejas que surgiram após a reforma são igrejas protestantes, logo são igrejas reformadas. Então nós cremos nos postulados da reforma protestante, que são os 5 solas, as 95 teses, e todo esse desenrolar faz parte também da nossa história. Então o primeiro sola é o sola Scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Então a palavra, deixa eu apagar isso aqui. Muito bem, vamos lá. A palavra de Deus está acima de tudo. Palavra. Opa. Calma aí. Palavra de Deus acima de tudo. Então, primeiro sola, que é sola Escritura, a palavra de Deus é a única autoridade, infalível, superior à tradição, superior ao clero. A palavra de Deus vive, eterna, eficaz, dura para sempre, não volta vazia, capaz de ensinar, educar, de habilitar o homem para a obra perfeita. Somente a Escritura. Nada sem a Escritura, não acrescentamos nada na Escritura e queremos viver a Escritura, sola Escritura, a palavra de Deus está acima de tudo. Também o outro sola, solo Christus, isso quer dizer, somente Cristo. Jesus é o único mediador e caminho para Deus. Não há outro intercessor, só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Há um só mediador. Então, único mediador. Também nós temos, e sobre o mediador, nós temos aí a palavra do apóstolo Pedro: em nenhum outro há salvação, pelo qual embaixo da terra, embaixo no céu e acima na terra, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não há outro mediador, somente Cristo. O terceiro sola é o sola gratia, somente a graça de Deus. A salvação é um favor imerecido de Deus, um presente, não se compra nem se conquista, Ele deu a nós, é por graça, salvos mediante a fé, salvos pela graça de Deus mediante a fé. A salvação é um presente e não um prêmio. A salvação é um presente. Nós não merecemos. Então, a salvação é pela graça
de Deus, não vem de nós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O quarto sola é o sola fide, que é somente a fé, somente a fé. O ser humano é justificado pela fé em Cristo e não por obras ou méritos. O justo viverá pela fé, nós lemos, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? Então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E o último solo é o soli deu glória. Isto quer dizer, glória seja dada somente a Deus. Todo o propósito da vida do crente é glorificar a Deus em todas as suas ações. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Glória de Deus. Amém? Muito bem. Agora, vamos falar um pouco sobre o legado. E antes, fazer uma recapitulação dos solas, ok? Solo, Escritura, solo, Cristo, sola gratia, sola fide e soli deu glória. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Amém? Muito bem. Agora, um pouquinho falando sobre o legado da reforma. O que a reforma nos trouxe, né? Como a reforma protestante impacta nossas vidas hoje? E aí algumas coisas, né, que a reforma trouxe para nós. O primeiro é o sacerdócio de todos os crentes. Cada cristão deve servir ao Senhor. Não é ler a Bíblia, não é uma coisa só do pastor, do missionário, do bispo, do padre, do papa, seja quem for. Não, a Bíblia é para todos nós, e cada um de nós, ao ler a palavra, somos convidados a praticar a palavra. Somos sacerdotes do Senhor. É o sacerdócio de todos os santos, que nos dá acesso pessoal a Deus sem intermédio humano. Nós podemos chegar ao Pai. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O véu do templo foi rasgado. Eu e você podemos entrar com ousadia diante do trono da graça. Outra coisa que foi um legado da reforma é educação e alfabetização. Porque até então as pessoas eram analfabetas, não tinha muito acesso à educação. Através da Bíblia que chegou na mão do povo, logo também chegou a educação, a leitura. O povo pôde ler, aprender, incentivo para que todos lessem a Bíblia, e impulsionou a educação em massa e a criação das escolas públicas. Então olha que bênção. A Bíblia, a leitura da palavra, incentivou aí a criação das escolas. Então, outra coisa, liberdade de consciência. A luta pela fé levou ao conceito de liberdade religiosa, de liberdade de expressão, influenciando as democracias modernas. Então, eu posso pensar, eu posso ler a Bíblia, refletir, eu posso interpretar no sentido de que Deus, o Espírito Santo, vai falar comigo e eu vou colocar a palavra de Deus em prática. Então, eu tenho liberdade de pensamento, tenho liberdade de expressão, coisa essa que está tão falado hoje, mas que no Brasil anda sendo sucateado. Outra coisa é a ética no trabalho, a valorização do trabalho secular como vocação divina, elevando o status de todas as profissões. Então, tudo é para Deus, como nós vimos aqui o último sola deu glória, tudo que é feito para a glória de Deus. Muito bem, então, alguns legados da reforma. E também há um chamado contínuo, um chamado para as nossas vidas, um chamado hoje para a nossa vida de poder viver o Evangelho. A reforma nos lembra que a igreja, né, tem uma palavra em latim, ecclesia semper reformada. Ecclesia semper reformanda est, isto é, a igreja está sempre se reformando. A igreja deve estar sempre passando por essa reciclagem, não voltando ao ano 500, mas voltando ao
ao ano 1, ao Evangelho, voltando às Escrituras. E o tempo todo, algumas pessoas falam assim: nós devemos voltar lá no ano de 500, no ano de 1500 e reformar de novo a igreja. Não, nós sempre temos que retornar à palavra, ao ano zero, ao ano, né, da fundação da igreja, onde Jesus estabeleceu a sua igreja, onde ele edificou a sua igreja, e extrair das Escrituras o que a Escritura tem para nós. O que a reforma faz? A reforma nos faz voltar às Escrituras. A reforma não é para voltar ao ano 1500, a reforma é para voltar às Escrituras. E hoje, algo que nós precisamos ter é sempre voltar às Escrituras. Para que a igreja siga reformando, voltemos às Escrituras. Algumas reflexões, né, sobre a Escritura. Será que a Escritura ela ocupa um lugar central nas nossas pregações, nas nossas igrejas? Ou nós temos dado lugar a filosofias, modismos populares? Será que nós temos dado lugar ao estudo bíblico, à devoção? Gosto demais dessa palavra, devoção. Ou será que nós estamos apenas ouvindo palavras, né, de outras pessoas, sem consultar a palavra do Senhor? O estudo bíblico é central em nossas vidas? Isso é uma pergunta para a gente refletir sobre essa questão de sempre estarmos reformando. Outra coisa, a graça versus a prosperidade. Às vezes substituímos a graça, o favor imerecido, por um evangelho utilitário, focado na aquisição de bens, de prosperidade material, em troca de atos de fé. Como é a questão da graça de Deus? Nós compreendemos que Deus nos salva pela graça? Ou será que até agora nós ficamos pensando, no fundo a gente pensa assim: mas Deus vai levar isso em conta, mas Deus vai dar um jeito, no final tudo vai dar certo. Isso é uma vida que vive pelas obras. Então, no final, se tudo vai dar certo no final, nós estamos tentando compensar as coisas, e estamos achando que Deus vai compensar alguma coisa. Não, ele foi uma boa pessoa. Não, é a graça de Deus que nos salva. Por isso, e recebemos esta graça mediante a fé. Amém? Outra coisa, a liderança e a glória de Deus. Estamos glorificando a Cristo como cabeça da igreja, ou estamos idolatrando líderes, pessoas, personalidades? Hoje se corre tanto atrás de pessoas, não é verdade? Vai ter um pregador, vai ter um cantor, isso, aquilo. Mas será que nós estamos centralizando Cristo na nossa vida, centralizando Cristo na igreja? Ele é o líder, Ele é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A fé e as obras, nós pregamos a salvação somente pela fé, ou criamos listas de regras e legalismos que se tornam fardos e negam a liberdade em Cristo? Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Será que nós estamos pregando a salvação pela fé? Ou será que no fundo, nós falamos: você vai ser salvo, mas faça isso aqui vai te ajudar? Não. As obras têm um lugar na vida do crente, que é o porquê, né? O para quê. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, não vem de obras, é dom de Deus. E aí diz o versículo 10 de Efésios capítulo 2: pois somos feitura do Senhor, criados em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, preparados, né, para andarmos nas boas obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Então, Ele preparou obras preciosas para os salvos. Então, uma pessoa salva vai operar obras preciosas, coisas lindas que o Senhor nos dá para andar em fé e mostrar a nossa fé. Muito bem. A reforma protestante, queridos, ela não é um evento do passado, mas um chamado contínuo à fidelidade a Cristo e à sua palavra. A reforma protestante, ela nos libertou de sistemas de opressão e nos deu acesso direto ao Pai. Imagina se até hoje nós tivéssemos que ouvir a palavra em latim. Não, a palavra de Deus está em cada língua. Cada língua pode ler a Bíblia.
E cada dia louvamos a Deus pelas as sociedades bíblicas espalhadas no mundo inteiro, que traduzem a Bíblia para tantas línguas. Louvado seja Deus por isso. A verdadeira celebração do dia 31 de outubro é a celebração da verdade revelada. Não é o Halloween. Hoje nós queremos exaltar a Cristo. Hoje nós queremos levantar a bandeira da fé, da salvação. Hoje nós queremos dizer, hoje é dia de vida e não de morte. Porque aquele que veio do céu, Jesus Cristo, morreu por nós e nos deu vida. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Louvado seja Deus. Agora, voltando nossa mente para os 5 solas, qual desses 5 solas você precisa aplicar na sua vida hoje? Será que é o sola gratia? Estamos vivendo só uma vida achando que a graça é devida a seu merecer? Não é assim que as pessoas falam? Será que é o sola fide? Será que nós estamos aplicando fé às vezes em outras coisas, ao invés de aplicar fé apenas em Cristo Jesus? Solo Cristo? Então estamos achando que alguma coisa que nós fazemos, ou algum santo, ou alguma imagem, pode nos salvar? Qual sola nós precisamos aplicar na nossa vida? Só lhe deu glória? Será que nós estamos fazendo as coisas para nós mesmos, ao invés de dar glória a Deus por tudo o que temos, o que somos, o que podemos fazer para Ele? Será que é o sola Escritura? Estamos trazendo tantas outras coisas no lugar da palavra de Deus. Às vezes os cultos giram em torno de tanta coisa e sobra pouquinho tempo para a palavra do Senhor. Será que precisamos aplicar o sola Escritura? Qual é a verdade revelada que nós precisamos aplicar hoje? E eu quero convidar você a, aqui no nosso na descrição do vídeo e também aqui nos comentários, deixar aqui o seu comentário. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo e diga aqui qual é o sola que precisa ser aplicado hoje na sua vida, na igreja que você vai. O que você acha que está faltando no nosso tempo dos 5 solas? O que será que estamos precisando trazer à tona aos nossos corações, ao momento que nós vivemos da história? Então convido você a orar ao Senhor comigo nesse momento e agradecer a Deus por tantas pessoas que foram instrumentos de Deus para reformar a igreja e nos trazer a um novo momento, a um novo nível de comunhão com Deus, de busca, com acesso à palavra de Deus. Por isso nós vamos agradecer. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por Martinho Lutero, muito obrigado por John Hus, Savonarola, muito obrigado por John Wycliffe, muito obrigado por tantos outros nomes, por Calvino, por Zwinglio, ó Deus, por tantos nomes que foram, ó Pai, bênçãos na época da Reforma Protestante. Nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que venha abençoar as nossas vidas e que possamos trazer à tona aos nossos corações que a nossa vida, Pai, a palavra de Deus está acima de tudo. Que na nossa vida, Senhor, só há um mediador, que é Cristo. Que na nossa vida a salvação presente de Deus para nós. Que na nossa vida nós viveremos pela fé. E que em tudo que fizermos, faremos para a glória de Deus. Assim nós oramos agradecidos. Sabemos que a reforma não alcançou todas as coisas, e até outras coisas aconteceram que nós também não nos alegramos. Mas nós louvamos ao Senhor acima de tudo, porque hoje, se podemos orar, se podemos buscar, se podemos ler a Tua palavra, nós podemos fazer isso, porque pessoas pagaram o preço para que essa Escritura chegasse até nós. E é por isso que nós louvamos. Nós dizemos não à morte, nós dizemos não a coisas, a culturas que são contrárias à Tua palavra, e dizemos sim para Jesus, dizemos sim para a Tua palavra, sim para a fé, para a graça, sim para Deus, sim para Cristo, sim para Jesus. Por isso nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
Louve o Senhor nesse dia pela reforma protestante. Publique nos seus stories do Instagram, nos seus status do WhatsApp. Coloque a hashtag Jesus Cristo Vive. Jesus Cristo Vive. Coloque em inglês Jesus Live. Coloque em outras línguas Jesus Cristo Vive. Coloque e vamos encher as redes sociais com a vida, louvando ao Senhor por esse dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixe seu like e não se esqueça, diga sim para Jesus. Tchau.